Eu sou Clube do Remo, filho da glória e do triunfo. Eu sou o mais querido do Pará, sou 100%, minha vida é te amar. Nossa bandeira é azul marinho, reconhecido patrimônio mundial. Nossa torcida é a maior do norte, é show de bola em campeonato nacional. Filho da glória e do triunfo, leão da Amazônia, o tom de azul mais bonito do norte. Cheguei, eu sou o Cadu Menezes e esse é o canal Corre Cadu e eu tô aqui para a segunda corrida azulina, corrida em comemoração aos 117 anos do aniversário do Clube do Remo. Então, a partir de agora, acompanha aí. Revista é ser feliz, 33 maior tabu. Eu sou o rei, eu sou respeitado, eu tenho orgulho de ser leão azul. 100 anos, 100% campeão, no centenário de felicidade. É lindo ver nossa bandeira tremulando e o nosso hino sacudindo a cidade. Bora, galera, vamos pra essa largada! Vamos passar aqui agora debaixo do pórtico e a partir de agora tá valendo, galera! Azulinos somos nós que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, um pavilhão soubermos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento arreja como a sonhar, e honrando esta bandeira que planeja, nós todos saberemos com amor lutar. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. Bom, por aqui tudo muito rápido. Estamos passando novamente pelo lugar onde foi a largada, mas o pórtico já não está mais aqui. Retiraram rapidamente. A largada ela começou aqui no Portal da Amazônia, ela é uma prova de 9 km e vai terminar lá no estádio do Baianão, que é o estádio do Remo. Então, estamos rodando aqui o portal, depois vamos sair em direção ao Baianão, lá no bairro do Marco. Para você que não conhece a prova, deve estar se perguntando aí se é uma prova noturna. Não, a prova ela teve largada às 5h30 da manhã. É um costume aqui em Belém as provas largarem nesse horário. E ainda está à noite, vai dar 6 horas da manhã agora. Bom, como boa parte do meu público aí da região sudeste, do Rio de Janeiro, essa época do ano, 5h30 da manhã, já dá para chegar na praia, né? Já rola um sol. Mas aqui não, como estamos muito perto da linha do Equador, o ano inteiro praticamente amanhece às 6 da manhã. 6 horas da manhã, estamos aqui na Praça Batista Campos. E aí, tudo bom? E aí? Bom, e aqui eu resolvi começar a contar a minha história, porque essa praça reflete um pouco do início aí da história que eu vou contar hoje. Sim, temos história. Voltamos aí ao canal Corre Cadu Raiz, tudo bom? Canal Corre Cadu Raiz, canal que mistura aí corrida com história. Eu tava morrendo de saudade de contar essas histórias que eu adoro contar pra vocês. E hoje não podia ser diferente, vou contar a história do Clube do Remo. E nós, azulinos na cidade, prendemos viva o nosso ideal. Bom, galera, não tem como. Gravando com o celular, vou ter que contar a história pra vocês enquanto eu caminho, porque se eu ficar correndo com o celular na mão, trepida demais. Nós estamos do meio para o final do século XIX. O mundo estava vivendo a segunda revolução industrial e, se você não sabe, na segunda revolução industrial foi inventado o motor a combustão. E a partir daí foram desenvolvendo o quê? Os automóveis, os carros, eles surgem ali do meio para o fim do século XIX. E com a intensa fabricação de automóveis e outros produtos industriais, a necessidade da borracha passou a ser muito grande na Europa. E onde que se encontrava o látex em abundância? Exatamente aqui na Amazônia. Cidades como Belém, Manaus receberam aí um boom, uma explosão de desenvolvimento nesse período, e muitos europeus vieram para a região para a exploração do látex. E essa época ficou conhecida como a Belle Époque. Os europeus que aqui chegaram, eles trouxeram a sua cultura, a sua gastronomia, e isso aqui virou... E aí, como é que tá? Beleza?
Isso aqui, cara, virou praticamente uma Europa. Tanto é que Belém ficou conhecida como a Paris tropical. Bom, outra coisa que eles trouxeram foram as suas práticas esportivas. E nessa época, as regatas eram o principal esporte que as pessoas praticavam. Às margens do rio Guaíba, não tinha como esse esporte não se popularizar por aqui. E logo surgiram vários grupos de remo pela cidade. Um dos principais clubes que se desenvolveu pela cidade foi o Esporte Clube Pará. Era o clube aí, um dos mais tradicionais dentro do remo. Porém, no ano de 1905, aconteceu uma dissidência ali, uma confusão entre os atletas. E uma parte dos atletas resolveu sair do grupo. E ao saírem do grupo, eles resolveram fundar um novo grupo de remo. E aí, então, em 5 de fevereiro de 1905, surge o grupo do remo. Nome que foi sugerido por um dos atletas, mas que parte dos integrantes ali não se interessaram muito pelo nome. Isso porque remo era o nome que se davam às catraias. Catraias eram pequenas embarcações irrelevantes. E o medo desses atletas é que eles ficassem conhecidos dessa maneira, como atletas irrelevantes. Mas acabou que o nome ficou, isso para a alegria dos torcedores azulinos aí, porque remo é um nome legal pra caramba. Apesar da data de fundação de 5 de fevereiro, que no caso foi ontem, né? Ontem o remo fez 117 anos, o clube ele só foi homologado em junho do mesmo ano, junho de 1905. E a primeira sede do remo, ela foi inaugurada em 15 de agosto de 1905, data aí comemorativa à adesão do Pará à independência do Brasil. Bom, nessa oportunidade, né, nessa inauguração, foi lançada também a primeira embarcação ao mar, que era a baleeira Tibiriçá. O dia amanheceu e eu esqueci que eu estava com óculos escuros guardado no bolso. Cara, tá difícil aí. Tem muito tempo que eu não gravo contando história dessa maneira e eu tô aqui bufando. Mas vamos dar continuidade aí à nossa história. Os primeiros anos do grupo do remo, eles não foram fáceis. Tanto é que em 1908, devido a uma crise e também o local onde eles tinham escolhido como sede, que era um local alugado, os proprietários pediram novamente o imóvel. O grupo então ficou sem ter para onde ir e foi instaurada aí uma crise. E com isso, em 1908 foi decretado aí o fim do grupo do remo. Porém, alguns atletas não gostaram muito da ideia e aí eles resolveram fazer uma coisa interessantíssima. Eles simplesmente sequestraram as embarcações, pegaram todas as embarcações e esconderam em um galpão para que essas embarcações não fossem aí vendidas e fossem parar na mão dos grupos adversários. E aí então eles mantiveram essas embarcações escondidas durante 3 anos. E durante 3 anos eles ficaram se reunindo para tentar se reestruturar. Em cada um de nós mora a esperança, essa pujança, nosso ideal. E como somos do clube do remo, no nosso amor diremos que não tem rival. Apenas em 2011 então, esse grupo conseguiu se reestruturar e realugar a antiga sede. Eles foram então até o galpão onde estavam escondidas as embarcações e na calada da noite, na madrugada, eles trouxeram todas as embarcações de volta e estava reinaugurada no dia 15 de agosto. Essa data 15 de agosto é importante para o Clube do Remo também. Então o dia 15 de agosto foi reinaugurado o grupo do remo. E no mesmo ano, o remo se tornou pela primeira vez campeão paraense de regatas. Os anos se passaram e o grupo do remo foi se transformando então num clube. E aí você me pergunta, Cadu, você está falando aí só de remo, mas e o futebol? Lembra do início da história, da Belle Époque? Então, os europeus trouxeram o futebol. E há registros aí de 1892, as primeiras partidas disputadas aqui no estado do Pará. Porém, a partir de 1900 mais ou menos, o esporte começa a se popularizar e só em 1905 foi criada a primeira liga e o primeiro campeonato paraense. Mas o remo demorou um pouquinho aí a entrar nessa história de futebol. Primeira partida de futebol do remo, ela aconteceu no dia 21 de abril de 1913, exatamente aqui no São Brás. Estou aqui passando pelo mercado São Brás e aqui no bairro de São Brás foi disputada a partida entre Remo e Guarani, partida que terminou em 0-0. Esses dois times voltaram a se enfrentar no dia 13 de maio, um pouco menos de um mês aí, se enfrentaram novamente aqui mesmo em São Brás e o Remo ganhou a partida por 4-1. Essa foi a primeira vitória então do Remo no futebol. No mesmo ano de 2013, o Remo participa aí da sua primeira competição estadual de futebol e se tornou aí campeão paraense invicto. Fato que se repetiu nos 6 anos seguintes. Doido? O Remo logo de cara meteu um heptacampeonato, 7 vezes campeão seguido
do estado do Pará. Bom, na década de 20, 30, 40, o remo ele foi se consolidando aí, não apenas no futebol, mas também no remo, né? Que era o esporte de origem, e também outros esportes que foram surgindo. Lembrando que nesse período, os atletas, eles não eram profissionais, né? Os atletas tinham até outras atividades, e muitos dos atletas que disputavam, por exemplo, o remo, também jogavam no futebol. História essa que se repete em vários outros clubes. Eu, por exemplo, aqui no canal, já contei a história do Flamengo, na corrida do Flamengo que eu participei lá no Rio. E lá não foi muito diferente, né? A história dos dois times são até bem parecidas. O Flamengo surge de um racha de outro clube, bom, começa nos esportes náuticos e depois vai para o futebol. E os jogadores que jogavam o futebol eram os mesmos que remavam. O remo ele foi o primeiro clube do Norte a profissionalizar os seus atletas. Isso começa a acontecer em 1935, no estado de São Paulo, depois no Rio de Janeiro. E em 1945, o remo traz 3 jogadores de futebol de outros estados e são os primeiros atletas remunerados do estado do Pará. E olha esse leão aí. Tá pedindo pra andar. Leão! Leão! Cara, os torcedores do remo, eles não param de gritar leão! E nós atletas temos de cor, a nossa turma é toda de valor. Eu tô contando minha história aqui, não tô nem me tocando que a corrida já tá acabando. Já vamos entrar aqui na Travessa Antônio Baena, que é onde fica o estádio do Baianão. E aí, o que tem mais pra falar aí dessa história? 1949, o remo, lá na Curuzu, vence o Paysandu e se torna aí o super campeão paraense. No ano seguinte, em 1950, o remo vai para sua primeira excursão internacional disputar um campeonato em Caracas, na Venezuela, onde também sai de lá campeão. A sala de troféu do remo ela é recheada de vitórias. O clube coleciona aí 46 campeonatos estaduais, 3 Taça Norte aqui, uma Copa da região norte do Brasil, e também outros inúmeros títulos aí. E o último deles, a Copa Verde. Inclusive, eu estava presente na final da Copa Verde, eu carioca, flamenguista. Cara, aqui no Pará não tem como. Você chega aqui, não tem como ficar em cima do muro, você tem que se decidir. E eu me decidi pelo lado certo do Almirante, né? O azul mais bonito da Amazônia. E eu tava lá na final e, cara, foi uma final eletrizante. Pude acompanhar de perto, foi a primeira vez que eu fui num jogo do remo e pude ver de perto a paixão do torcedor azulino. Realmente a torcida, ela é muito apaixonada. E naquela ocasião lá, o remo ganhou nos pênaltis, cara, com o goleiro Vinícius pegando o último pênalti. E foi uma loucura, a galera foi ao delírio. A rivalidade aqui, ela é muito grande entre os principais adversários aí, remo e Paysandu. Existe um tabu que está até aqui na camisa da prova, tem aqui ó, o 33. E aí eu não sabia o que era o 33, depois eu descobri que 33 foram um número de vitórias não, de invencibilidade entre vitórias e empate que o remo teve durante um período de 4 anos e 6 meses, 5 meses e um pouquinho, quase 6 meses, que o Paysandu não conseguiu vencer o remo. Foram 33 jogos consecutivos, o maior tabu aí dessa rivalidade. E o Baianão já tá ali e tá acabando aí a corrida do remo, a corrida azulina, a corrida que comemora os 117 anos desse clube tão querido aqui do norte do Brasil. Bom, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você não me segue, siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo o canal Corre Cadu. Se inscreve aí no canal, deixa o joinha. Bora cruzar essa linha de chegada aí, que o Baianão tá aqui e o clube do remo é só vitória. Valeu? Forte abraço, galera! Fui! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa campeã.